Olá, meus amigos. Boa tarde para você. Deus te abençoe. Nós estamos aqui mais uma vez para trocar informações, conhecimento, compartilharmos. E é muito bom ter você com a gente. Quero agradecer a Deus pela sua vida e pedir a Deus agora para nós iniciarmos esse estudo sobre escatologia, que eu acho de suma importância. Nós temos que realmente pensar no que está acontecendo no nosso tempo. Mas antes nós temos que conhecer, de uma forma geral, tudo que a Bíblia fala sobre esse tempo e sobre os tempos que estão previstos de acontecer. Vamos orar para a gente começar? Senhor nosso Deus, eterno, bendito e soberano Pai, nesta hora, Senhor, em que reunidos estamos no Teu nome, eu e os Teus filhos que estão do outro lado, pedimos a Tua bênção para as nossas vidas. Senhor, pedimos o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça e o entendimento que só vem do alto, a sabedoria que só vem do alto, Senhor. Porque sem Ti nada podemos fazer. Dá-nos um manto de invisibilidade, afasta as trevas, joga por terra toda a tentativa do mal. Senhor, guarda essa internet. Abençoa-nos e seja conosco, Senhor. Derramando uma unção especial, tanto na minha vida, quanto na vida dos meus, quanto na vida daqueles, ó Deus, que estão ao alcance da minha voz, Senhor. Toma-os nas tuas mãos, Senhor, repreende todos os males, guarda os teus filhos. Que nós possamos estar conectados, Senhor, muito mais do que pela internet, mas em um só coração para aprendermos de Ti, ó Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Aproveitando, eu vou ler um texto da Bíblia, João capítulo de número 5, e o versículo 39, eu queria que você abrisse a Bíblia aí. É um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Esse texto é um texto maravilhoso, é um texto que nos ensina coisas tremendas. Eu vou pedir para o meu filho colocar ali o primeiro slide. Vai compartilhar aqui na tela com você o slide. Glória a Deus. Nossa aula é Escatologia 3. Tá aí. Futuro é logo ali. Pode passar o primeiro, por favor. Tá o microfone? E hoje nós vamos falar sobre formas de interpretação da Bíblia. Nós temos já 2 aulas anteriores. Se você perdeu, eu aconselho você a pesquisar no nosso canal do Facebook e do YouTube e rever. Tem informações importantes nas 2 aulas anteriores. E hoje nós vamos falar sobre isso. Formas de interpretação da Bíblia e, consequentemente, das profecias. E nós temos 3 tópicos hoje. O primeiro tópico é como interpretar as profecias. O segundo tópico são erros comuns na interpretação da Bíblia. E o terceiro tópico é, no caso, uma exemplificação desses 2 tópicos anteriores. E aí nós vamos ter um tema, que é: conheceremos uns aos outros na eternidade? Eu espero que a gente consiga, hoje, chegar nesse terceiro. Se nós não conseguirmos, faremos isso na próxima semana, sem nenhum problema. Eu não tenho pressa, não estou correndo, eu quero te ajudar. Mas eu queria que você me ajudasse colocando perguntas, fazendo as suas colocações. Isso me ajuda muito, porque me incentiva a estudar e me incentiva a buscar entender o que nós estamos estudando aqui e qual é a linha de pensamento que estamos adotando. O primeiro slide que você está vendo aí, que é a forma de interpretação da Bíblia, você vai ver que existem 2 formas principais, que são a literal, que é feita através
da simples leitura e tem a interpretativa. Aí, se você lê o nosso slide aí na sua tela, ele está dizendo aí, é uma leitura simples, você vai ler o texto, mas você não vai observar o contexto, você não vai observar quais são as implicações daquele texto, você não vai comparar aquele texto com a Bíblia toda. E isso, obviamente, vai trazer algum tipo de confusão, porque há textos que são simples, mas há textos que dependem de uma melhor, de um melhor trabalho para ser entendido. E a outra forma da interpretação, que diferente da simples leitura, é uma leitura compromissada com o texto geral da Bíblia. Você vai buscar nos textos, no contexto geral da Bíblia, aquilo que você quer. Você vai buscar as referências, que são coisas também. Algumas Bíblias têm até embaixo as referências. Você vai examinar o texto. Realmente examinar. Examinar é diferente de ler. Ler, você lê de Gênesis a Apocalipse direto. Examinar é você pegar um texto, buscar contexto, buscar referências, buscar comentários, dicionário, palavra por palavra, você examinar, você auferir daquele texto uma centena, uma dezena, talvez, milhares de ensinamentos para a sua vida. Próximo slide. Eu queria incentivar você para a gente poder pensar nas regras de interpretação da Bíblia. A Bíblia, ela tem regras, assim como as profecias têm regras. Regras para se interpretar. Se eu ler um texto sem observar contexto, sem observar o que toda a Bíblia diz, eu vou errar muito. Por quê? Porque a Bíblia, em primeiro lugar, a Bíblia interpreta a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? É que a própria Bíblia, ela traz elementos de explicação para aquilo que ela está falando. Quando você pega o texto da Bíblia, e aí a gente vai encontrar vários textos da Bíblia que nos ajudam nesse sentido, você vai ver Jesus falando a respeito de a pedra que os edificadores rejeitaram. Está na Bíblia. Você vai ver sobre as bodas do Cordeiro. Está na Bíblia. Você vai ler sobre festas de Israel. Está na Bíblia. Você vai ler sobre, por exemplo, Lucas capítulo 2, capítulo 4, ou Mateus capítulo 4, que o diabo leva Jesus ao pináculo do templo. Por que ele fez isso? E no momento de tempo mostra todos os reinos da terra e a sua glória. Por que ele fez isso? A Bíblia explica. Então, se a gente... Não vou me deter nos textos hoje, assim, esse texto que eu quero chegar lá no final e nós falarmos a respeito do... Eu quero obedecer meu tema aqui, meu cronograma. Mas se você observar, a Bíblia, ela não é isolada. Ela tem texto e contexto. A gente precisa o quê? Observar o que a Bíblia está falando. Algumas pessoas, ao ler a Bíblia, por exemplo, Gênesis capítulo 12, vou dar um exemplo bem Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
E aí, se você olhar o capítulo 12, versículo 4, você vai ler lá, ó, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Por que Ló foi com ele? E aí você tem que lembrar que eles viviam numa sociedade patriarcal. Então, além do que a Bíblia está falando, porque a Bíblia explica a Bíblia, existem também a questão dos costumes da época. Então, se você isolar o texto do costume da época, você pode errar na interpretação do texto. Como eles viviam como eles viviam uma sociedade patriarcal, eles tinham essa questão de viver unidos e andar unidos. Eles eram nômades. Escatologia 3. Nós estamos em Escatologia 3. Eles eram nômades. E por serem nômades, eles eram pessoas que andavam para lá e para cá. Desde quando eles saíram de Ur dos Caldeus. Quer ver um outro texto que você precisa conhecer o contexto? E a gente ouve muito falar sobre ele, que é o Salmo 121. Salmo 121. Primeiro versículo. Acha na sua Bíblia aí. Olha o que diz aqui. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Bem, eu já ouvi, você também deve ter ouvido já, diversas vezes, alguém falando a respeito desse texto. E aí a pessoa vira e diz assim, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, tá vendo? Olhe para os montes. Bem, na verdade, o que o salmista está falando aqui é outra coisa. Ele eleva os olhos para os montes porque Jerusalém é uma cidade cercada por montes. E devido a isso, os inimigos vinham por onde? Pelos montes. Como os inimigos vinham pelos montes, ele diz, elevo meus olhos para os montes. Eu olhei para os montes e eu vejo os inimigos. Aí a pergunta, por isso que tem uma vírgula aí, em algumas Bíblias tem ponto e vírgula, de onde me virá o socorro? Ou seja, ele não está olhando para o monte pedindo socorro, mas ele está olhando para o Senhor. O Senhor é que é o socorro dele. Então, isso são coisas básicas, simples para a gente entender a interpretação da Bíblia. Mateus, se você olhar Gênesis capítulo 13, mais uma interpretação aqui. Depois você anota os textos e revê, dá uma olhada. Gênesis capítulo 13. Desculpa, eu anotei errado. É Gênesis capítulo 15. Isso não é isso. Qual o texto? Melquisedeque. Isso é isso mesmo. Ali, ó. Gênesis 13. Eu anotei errado. 14, desculpa-me, 14. 18 fala sobre Melquisedeque que abençoa Abraão. 14, 18. Gênesis 14, 18. Olha o que o texto diz. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem era esse Melquisedeque? De onde ele veio? Aí há um texto da Bíblia, que é Hebreus capítulo 7, que explica por que esse homem era sacerdote de Deus Altíssimo. Se você ler lá no capítulo, Hebreus capítulo 7, você vai ver isso. Então, a Bíblia, ora ela explica a si mesma, ou ora o contexto histórico, o que se vivia na época,
explica a Bíblia. Por exemplo, também, a gente vai ver em Ruth, o livro de Ruth, que é o último livro penúltimo livro dos Juízes, né? É do tempo dos Juízes. Você vai encontrar no livro de Ruth uma coisa interessante. No capítulo 4, e no versículo de número 1 e 2, você vai encontrar Boaz chamando alguém na porta da cidade para fazer um trato, um acordo, uma negociação. Por que ele estava na porta da cidade? Porque era a tradição que na porta da cidade ficavam os anciãos, as pessoas mais respeitadas da localidade, e as pessoas queriam realmente fazer, no caso, a chancelar, avalizar aquilo que era feito. Então, ele chama a 10 cidadãos, você vai ver no versículo 2 aí, 10 anciãos da cidade, assentaram-se ali, e aí acontece uma coisa interessante, olha aqui, ó. Versículo número 7. Havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunha em Israel. Olha que coisa interessante. Você viu alguém dando sapato para os outros, um pé de sapato para alguém? Não tem isso hoje. Por que não tem? Porque é o costume daquela época. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar o texto e, através da nossa interpretação, sem contexto, sem contextualizar com o tempo da época, pode passar o slide, a gente errar nisso aqui. E a última, quer dizer, penúltima, né? Que é, além dos elementos culturais, é importante saber quem escreveu e em que contexto escreveu. Quem escreveu esse texto? Quem escreveu isso? Foi cristão, não cristão? Quem escreveu isso? Ou melhor, cristão não. Foi servo de Deus, não servo de Deus? Foi um juiz? Foi o rei? Quem escreveu? E em que contexto ele escreveu aquilo? Você vê que o livro de Ruth está contextualizado para aquele tempo. A gente pode aplicar alguma coisa para os dias de hoje? Pode, mas tem coisas que são culturais daquela época. O outro, nosso slide aqui. Põe slide, por favor. Isso. O nosso slide, a outra coisa, observe as traduções da Bíblia. Por favor, pode passar. Traduções da Bíblia. Existe de acordo com a visão do tradutor. Tá? Geralmente é uma equipe de tradutores que se une para fazer uma tradução da Bíblia. E essa tradução ela tem duas visões principais. É a visão literal, que é uma visão mais voltada para se escrever exatamente aquilo que está no original, sem contextualizar, sem atualizar, sem trazer para os nossos dias e para os nossos costumes. E a visão que bota o slide, filho. Que é baseada em significado. Ou seja, é uma visão que busca mostrar, que tenta mostrar mais próximo o que seria dito nos dias de hoje se nós estivéssemos vivendo o que a pessoa está vivendo. Então, são dois tipos de tradução diferentes.
a literal e a que busca significado. Ali eu coloquei no slide, se você olhar, eu coloquei no slide várias traduções. Todas elas estão abreviadas. A Septuaginta, que foi a versão, mas a primeira versão que houve, né, na história da Bíblia, primeira versão que houve de mudança de uma língua para outra. E aí da Septuaginta para o português, no caso, o nosso português, eu coloquei a TBI 10, que apesar de ser feita depois, ela é mais voltada para o literal. TBI 10 é tradução brasileira, tá? Para quem não... Coisa. Atrás da cabeça. Falando já. Essa tradução aqui... Deixa eu voltar aqui, calma. Essa tradução, Eu acho que tá boa, então. que é a tradução brasileira. É uma tradução da Sociedade Bíblica, que está à venda, tá? Tem umas coisas interessantes nessa tradução. Você vai observar diferenças do texto. Claro que você vai encontrar muitas diferenças. Mas é interessante que você pegue esse texto e você examine esse texto com os textos que você tem. Você vai perceber que há uma diferença. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, primeiro versículo. Eu vou abrir essa aqui, que essa aqui é revista e atualizada. Olha o que diz a tradução revista e atualizada. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Essa versão é... Não, é a Almeida Revista Corrigida, é a ARC, que está no slide aí. Agora vamos para a tradução brasileira. Depois disto, experimentou Deus a Abraão e lhe disse. Depois disso, experimentou Deus a Abraão e lhe disse. Olha a diferença. Nessa Bíblia diz tentou. Nessa aqui diz experimentou. Na atualizada diz provou. Então, tem diferenças de tradução. Você precisa saber qual é que você está com ela. Porque dependendo da tradução que você estiver com ela, você vai ler um versículo e talvez você não entenda o versículo. Por que você não vai entender? Porque, por exemplo, esse versículo de Gênesis 22, 1 aqui, se você for olhar em Tiago, ele contraria o que a Bíblia diz. Mas foi erro da tradução, não é erro da Bíblia. A tradução é que teve um erro que precisa ser corrigido. Mas ela é uma tradução bem antiga. Essa revista corrigida foi uma das primeiras traduções feitas para o português. Então tem erros aqui que precisam ser corrigidos. Mas se você for na loja e for procurar uma Bíblia, você vai ver que elas são as mais baratas. Por quê? Porque ela, além de ser muito antiga, ela tem alguns erros. Já essa tradução aqui, que também não é cara, você encontra facilmente na Sociedade Bíblica, ela é uma tradução que tem muitas correções, que pode te ajudar. Então, eu coloquei as traduções. Primeiro, Septuaginta. Se você conseguir uma Septuaginta, ótimo, tá? Você vai encontrar a Vulgata Latina de Jerônimo, que foi usada pela Igreja Católica aproximadamente por 1000 anos, que eu não coloquei aí. Coloquei a TBI, que é essa aqui, TB10, que é essa aqui, que é a tradução brasileira. Tá? A ARC, que é essa aqui, que é a Almeida Revista Corrigida. A tradução brasileira, que é
TB10, a ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. Bota lá, por favor, pode botar. Revista e Atualizada. Tem também a NVI, que é a Nova Versão Internacional, que também é uma versão muito interessante para se ler. É uma nova versão, por isso mesmo o nome já diz nova versão. É muito interessante. Para o estudioso da Bíblia, é sempre necessário ter, de preferência, o maior número de traduções da Bíblia que tiver. Tem a VFL, que é a versão fácil de ler. Olha que coisa interessante. Versão fácil de ler. Tem o objetivo exatamente de facilitar a pessoa que vai ler. Então, eu estou partindo do sentido mais literal para o sentido mais voltado para o significado. Aí depois tem a Bíblia Viva. A Bíblia Viva também é muito legal de ler. Muito legal de ler. Nós temos aqui também um exemplar. Não vou ficar pegando Bíblia aqui. Todas elas, mas tudo bem. Nós temos todas elas, mas tudo bem. Nós temos a Bíblia, a Mensagem, que é a mais literal, a mais voltada para o significado dela. Diferentemente da Septuaginta e da TB10, da tradução brasileira, a Mensagem, se você for ler as duas, você vai dizer assim, são duas Bíblias? Não, é a mesma Bíblia, só que ela está interpretando a mensagem daquele tempo e atualizando os termos para hoje. Outro dia eu vi uma coisa muito legal na televisão, meus filhos mostraram aí no YouTube, parece, um garoto interpretando Eclesiastes capítulo 3, primeiro versículo. Aí eu olhei ele falando, e Eclesiastes capítulo 3, ele falou mais ou menos isso. Espera aí. Para tudo tem uma cota. E para o propósito de Deus tem uma cota. Mais ou menos isso. Aí eu falei, que isso? Aí eu parei para pensar. Falei, o que esse cara está falando? Cota para ele é tempo. Ele atualizou o termo tempo, que a gente usa tempo, mas era um garoto falando na linguagem de pessoas que têm essa linguagem diferente. Tempo de pá, tempo de não sei o quê. Ele falando, eu falei, meu Deus do céu, que isso? Mas é muito interessante. Quer dizer, a Bíblia é um livro vivo. É um livro vivo. Tem gente que, eu discordo de usar isso, eu discordo daquilo. Não discorde, não. Vai devagar. Vamos devagar. A gente vai chegar lá. Vai devagar. Entendeu? É porque a Bíblia, Deus fala para diversos povos. Deus fala para o inglês, Deus fala para o francês, Deus fala para o alemão, Deus fala para o suíço, Deus fala para o neozelandês, Deus fala para o australiano, Deus fala em diversas línguas. E esse garoto pegou um dialeto que é usado dentro do Brasil, entre o pessoal que é mais, digamos assim, descolado, e ele traduziu esse texto para a linguagem deles. É como você sair do Brasil e for para a África e quiser traduzir a Bíblia. Há costumes lá que não são costumes nossos aqui. Então, quando você for traduzir, você vai ter que traduzir para atingir aquele costume, aquela situação específica. Falar ao coração daquelas pessoas na linguagem que eles entendem. Então, essa é a questão da tradução da Bíblia. E aí eu quero agora falar sobre os erros mais comuns, para eu poder correr aqui, para eu poder encerrar meu... Próximo, por favor. Erros comuns na interpretação da Bíblia. Pode passar outra. Olha que coisa interessante. Oséias 4:6 diz lá: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído. Deixa eu ver nessa aqui, como é que está. Nessa tradução brasileira. Na tradução brasileira. Por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Porque tu rejeitaste o conhecimento,
também eu te rejeitarei a ti, para que não me sirva de sacerdote, visto que tu te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha só que coisa interessante. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. E quais são os erros mais comuns na tradução? É essa questão do conhecimento. Por quê? Porque tem pessoas que leem a Bíblia. Outro dia eu vi uma coisa que, assim, machuca muito o coração da gente. Vocês devem ter visto também, todo mundo deve ter visto, de um homem que foi entrevistado por um repórter e ele leu Oséias. Em Oséias estava lá escrito para ele ir buscar uma mulher adúltera. E ele leu: diz o Senhor, vai e adultera com a mulher do teu amigo. E ele foi atrás da mulher do amigo lá, ele era um líder religioso, do amigo, e o amigo concordou. Não, tem que fazer, se Deus mandou, tem que fazer. Vocês devem ter visto isso, isso aí foi repercussão internacional. E como ler a Bíblia assim? Porque, em primeiro lugar, você tem que ler o texto, entender o texto. Você não pode ler o texto sem o contexto e sem entender o que o texto quer dizer. Então, é importante ler o texto pausadamente e com compreensão. Leia o texto pausadamente e busque compreender o que está no texto. Não corra. Se você não entendeu, leia de novo. Não entendi, leia de novo. Não entendi, busque comentários bíblicos. Pergunte a alguém. Mas não, agora eu cismei que é isso. Não, não é isso. Não é assim. Vamos devagar. Leia devagar. Você vai entender. Deus vai te dar o esclarecimento. Não desista. A Bíblia é linda, é maravilhosa. Tem alguns textos que são um pouco complexos, mas você vai tirar de letra. Segunda coisa que eu queria te dizer. Está no slide aí que a gente vai colocar já no coisa que ele está tendo alguma dificuldade. Deu um tilt aqui que eu não sei o que foi. Dificuldade. Tem uma pergunta, uma pessoa falou que tem uma pergunta aí. É a próxima slide. Tem uma pessoa que falou que tem uma pergunta aí. Isso. Outro. Veja, quando você ler o texto, observe o contexto dele. O que é o contexto? Existem dois tipos de contexto. Existem três tipos, melhor dizendo. O contexto geral é observar o que aquele versículo diz em relação a toda a Bíblia. Você não pode pegar um versículo e interpretar aquele versículo em relação só a ele. Não. O que toda a Bíblia diz. Segunda coisa, o contexto que a gente chama de imediato. Passagens que estão em volta. Por exemplo, anterior. Isaías 53. Faça isso. Deixa aí. Isaías 53. Se você pegar o texto de Isaías 53, você tem que ler também o 52. Porque o contexto do 53 é o 52. Se você não ler o 52, você vai entender de uma forma, digamos assim, equivocada o 53. O contexto do 53 está no 52, 13 em diante.
Vou te dar um exemplo de um outro contexto. Jesus chegou em Samaria, numa cidade chamada Sicar, e ele se assenta no poço, na beira do poço. E vem uma mulher conversar com Jesus, João capítulo 4. Quando ela vem conversar com Jesus, Jesus fala uma coisa. Quem quiser fazer pergunta, pode botar a pergunta aí que eu respondo, tá? No final aqui. Jesus pergunta para ela, Jesus fala com ela, pede, dá-me de beber? Mulher, dá-me de beber? E a resposta dela é, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por que essa animosidade com Jesus logo na chegada? Se era costume entre os ocidentais e orientais também, a hospitalidade, o bom tratamento. Você vai lembrar que quando Jacó chegou perto da casa de Labão, a própria filha de Labão serviu os camelos, serviu a ele, deu água sem o conhecer, porque a hospitalidade era a regra e não exceção. Mas nesse caso específico da mulher samaritana, virou exceção. Por quê? Há um contexto. Se você for ler os livros de Neemias, o livro de Crônicas, então você tem que buscar as razões pelas quais aquele texto em especial difere dos outros. E aí você vai encontrar isso na Bíblia. Existem outros comentários, outros dizem que são outras as razões, mas eu encontro na própria Bíblia a razão pela qual os samaritanos não falam com os judeus. Tá? Então a gente vai encontrar os contextos se a gente ler um pouco mais. Agora tem gente que lê só aquele versículo e interpreta aquele versículo. Não sei se você tem conhecimento, mas há pessoas que fundaram religiões usando um texto da Bíblia. Um texto da Bíblia. Sem qualquer contexto. E aí, erraram. Porque a gente erra mesmo. Se a gente for pegar a Bíblia e for interpretar somente por um versículo, a gente vai errar. Assim também são as profecias. Não só as profecias que estão escritas na Bíblia, as profecias que acontecem na nossa vida aí fora. Palavras proféticas que recebemos. A gente tem que submeter tudo que a gente ouve, inclusive pregações, a gente tem que submeter ao contexto geral da Bíblia. Porque se não submetermos ao contexto geral da Bíblia, a gente vai ter problema. Por que a gente vai ter problema? Porque quando você olhar que a profecia não aconteceu, não se cumpriu, você vai dizer assim, Deus me abandonou, Deus falou e não aconteceu. Não é bem isso. A profecia, ela tem que se adequar ao que a Bíblia diz. Porque se a Bíblia diz uma coisa, o profeta não pode dizer outra. O pregador não pode dizer outra. Não pode se torcer o que a Bíblia diz. Nós temos que aproveitar o que a Bíblia diz e assim, a regra principal, a regra áurea, a Bíblia é a nossa regra áurea. A Bíblia diz assim, se eles não falarem de acordo com o testemunho, seja anátema. Seja anátema. A Bíblia é a regra. Nada mais é a Bíblia é a regra. Se você comparar o que você ouve com a Bíblia, maravilha. Você vai lembrar que quando Paulo saiu de Tessalônica e ele vai em direção a Atenas, ele passa por Bereia. Quando ele chega em Bereia, a Bíblia diz lá, e foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles comparavam o que Paulo dizia com as Escrituras. E ele vai botar o slide aí. Quais são os erros mais comuns de interpretação da Bíblia? Aí existe um... Bota na tela inteira para eu... Primeiro, ignorar o significado das palavras. É muito importante observar o significado das palavras.
Por quê? Porque existe uma coisa chamada polissemia. O que é polissemia? Vou dar um exemplo. Manga. Existe manga. Blusa. Existe manga. Divide a tela comigo. Existe manga, que é blusa. Existe manga, que é fruta. Existe manga de mangueira, manga de eixo, que eles usam no carro, caminhão. Então, a gente tem que saber, no contexto, o que aquela frase quer dizer, o que aquela palavra quer dizer. Porque uma palavra que tem muitos significados, ela pode, de alguma forma, ser, como posso dizer, ela pode ser mal interpretada. Então, é importante você lembrar sempre isso. Existe uma coisa chamada polissemia, ou seja, uma palavra que tem vários significados. E é importante você lembrar disso. Uma palavra pode ter diversos significados. E diversos significados significa o quê? Que dependendo do contexto, ela pode se referir a uma coisa ou a outra. Vamos seguir em frente. Bota aí para mim o slide. Isso. Outra coisa que a gente encontra muito aí é não observar o contexto, mas também adotar como verdadeiros ensinos que contradizem a Bíblia. Isso é uma coisa terrível. Na primeira aula que nós tivemos, eu falei que há uma diferença entre igreja, judeus, gentios. E mostrei a diferença dos três. Queria muito que você voltasse lá e observasse isso. Judeus, gentios e igreja são diferentes. E como são diferentes, há profecia diferentes para eles. Há destinos, há propósitos de Deus diferentes. Então é preciso saber isso. Para evitar o quê? Para evitar errar. Quando você pega Ezequiel 37, por exemplo, você vai achar em Ezequiel 37 uma palavra. Qual é a palavra? O vale de ossos secos. O vale de ossos secos está falando de Israel. Restauração de Israel. Então é preciso contextualizar. Se você não contextualizar, você se perde. Tem alguma pergunta? Ainda não. Bota aí, por favor. Vai passar o próximo. Tá bom. Agora me dá o computador, por favor. E aí eu quero usar um exemplo. Nosso tempo é pouco, mas eu vou usar um exemplo aqui. Um exemplo de como a gente pode interpretar um texto da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Para falar exatamente sobre aquilo que eu falei, que é aplicar num texto aquilo que eu falei até agora. Que a gente vai falar sobre... Nós vamos conhecer aqueles que... As pessoas na eternidade... Presta atenção. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu estou usando a tradução brasileira. Mas agora Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Presta atenção no que eu vou te dizer. Uma interpretação errada. Se eu fizer uma interpretação errada desse texto e de outros textos correlatos,
eu vou ter um problema muito sério. Para você ver, o maior perigo para a igreja não é o que vem de fora. O maior perigo da igreja é o que vem de dentro. Eu não vou poder passar para você muitos textos, mas eu vou dar para você ler em casa, você ir na tua casa, você lê. Tá? Pensa comigo. O Apocalipse foi escrito mais ou menos nos anos 90. No ano 90. 6 igrejas. 5 igrejas do Apocalipse estavam fora daquilo que Deus queria. Não havia ainda 60 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado. E 5 igrejas já estavam perdidas. Estavam no caminho de desvio. Se você olhar o Apocalipse, você vai ver que são lá, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. 2 igrejas se mantiveram fiéis, Esmirna e Filadélfia. As demais, todas elas tinham desvio doutrinário. Umas mais, outras menos, mas tinham desvio. Por quê? Porque quando o erro vem de dentro, ele implode. É como uma bomba colocada embaixo da casa. Ela arrebenta com a casa inteira. Aquilo que vem de fora, a igreja consegue rechaçar, mas aquilo que nasce dentro da igreja, vocês vão lembrar de Éfeso, no capítulo de número 20, o apóstolo Paulo falando aos anciãos de Éfeso, ele fala que dentre vós se levantarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho. Ou seja, gente que veio para matar, para destruir. Vamos para o texto aqui. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque nós podemos ser vítimas. Jesus falou, guardai-vos dos falsos profetas que virão até vós vestidos como ovelhas. E, se possível, enganarão a muitos. Mas algumas traduções desenganarão os escolhidos, porque o objetivo é enganar a igreja. Eu estava ouvindo meus filhos aqui sentados, meu cunhado, minha esposa, e um homem iminente aí no meio evangélico, ele falou que, na verdade, Jesus não vai voltar para buscar a igreja. Nós é que vamos conquistar o mundo e entregar para Deus. Aí eu fiquei pensando, uma pessoa que fala uma coisa dessas, com que objetivo? Porque se Jesus não vai voltar para buscar a igreja, eu vos levarei para mim mesmo, disse ele. Ele vai voltar aqui para quê? Se nós vamos conquistar tudo. A irmã Valdivina falou que tinha uma pergunta. Mas não mandei ainda não. Então, 1 Coríntios capítulo 15 diz lá, mas agora Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Pois que desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Caberia aqui eu fazer uma distinção entre mortes. 3 tipos de morte existem. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. O que é a morte física? É a alma e o espírito saem do corpo. É separação do corpo. Por essa morte, todo ser humano vai ter que passar. Todo ser humano, menos Elias, que foi arrebatado, e nós, se Jesus voltar agora. Do contrário, todos nós teremos que passar. A morte espiritual. A morte espiritual é separação de Deus. É afastamento de Deus. É apostasia. A Bíblia não diz que a morte começou em Adão. Não é isso que a Bíblia diz, não. Entendo o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que a morte veio para o mundo, entrou no nosso mundo através de Adão. Por quê? Porque a morte espiritual é uma separação de Deus. Quando eu me separo de Deus, quando eu apostato da fé, eu estou morrendo espiritualmente. É morte espiritual. E o primeiro ser que morreu espiritualmente foi Satanás. Deus é a essência de todo bem. Deus é o shalom, é a paz real. Deus é a paz profunda. Deus é o conforto da alma.
Deus é o porto seguro do ser. Mas quando eu me separo de Deus, eu imagino que o inferno vai ser terrível por isso, todos esses males acometem a alma daquela pessoa. Todos esses males, a falta de paz, a ansiedade, a angústia, o medo, o desespero. Imagine o inferno como é que deve ser, gente. Por isso, meu conselho para você, não abandone Jesus. Não abandone a fé. Persevera no Senhor. Veja bem, então, quando Cristo veio para esse mundo, e ele morreu fisicamente na cruz, ele estava resgatando a mim, a eu e a você. Ele estava nos resgatando. E aí eu vou levar você agora para Mateus 17, para eu poder encerrar. Comecei um pouquinho mais tarde, eu vou ser um pouquinho de tolerância. 10 minutinhos só. Na semana que vem eu volto falando sobre isso mais explicadamente, tá? Eu inicio falando sobre esse assunto. Mateus 17. Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e levou-os a sós a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é o meu filho dileto, em quem me agrado. Ouvi-o. Algumas pessoas que leem esse texto, e aí vai entrar o que eu estou falando com você, leem desavisadamente, elas dizem que Moisés ressuscitou, por isso ele apareceu aqui. Só que se Moisés tivesse ressuscitado, a Bíblia não diz isso, mas para embasar aquilo que eles falam, eles dizem isso. Se Moisés tivesse ressuscitado, Cristo não seria a primícia dos que dormem. Porque ressurreição pode acontecer. Lázaro ressuscitou. Aquele homem que estava, quando estavam fugindo, o exército já estava fugindo, passou pela cova de Eliseu, jogou ali dentro o corpo daquele homem. Ele, lá dentro da cova, ele ressuscitou. Só que eles morreram de novo. Só que Cristo ressuscitou para não morrer nunca mais. Para não morrer mais. E Moisés não ressuscitou. Porque se Cristo ressuscitou, aqui Jesus não tinha ressuscitado ainda. E a Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Se ele é a primícia, quer dizer que ele é o primeiro. E se ele é o primeiro que ressuscita para a vida eterna, se Moisés tivesse ressuscitado antes, a Bíblia diria: e Moisés é a primícia dos que dormem. Mas não é. Você vai ver em Lucas 16, Abraão aparece lá para o rico. E o rico está conversando com Abraão e conversando com Lázaro. Ou melhor, o rico está vendo Abraão com Lázaro conversando. Abraão não ressuscitou. Então a gente tem que procurar saber o que o texto diz. Na semana que vem eu vou entrar já com esse assunto. Eu acredito que vai ser mais fácil você entender, porque vai ser uma aula só sobre isso, praticamente. Mas é interessante você pensar no seguinte: se a gente entender que Cristo é a primícia dos que dormem, a gente vai entender que, apesar de alguém dizer que Moisés ressuscitou, isso não é a verdade. E o que é pior, quem acredita nisso está fazendo o quê? Um ensino contrário ao que a Bíblia diz. Porque se Cristo é a primícia dos que dormem,
Moisés não poderia ter ressuscitado antes, Jó não poderia ressuscitar antes, Elias nem morreu. E quando eu encontro Elias e Moisés juntos, significa que eles estão no mesmo lugar. E se eles estão no mesmo lugar, significa o quê? Que eles se conhecem, que eles estão ali. Tanto que Pedro, quando está naquela nuvem de glória, Pedro reconhece Elias e reconhece Moisés. Isso significa que quando eu e você morrermos, nós iremos conhecer uns aos outros. Mas eu vou falar melhor na próxima semana com esse e outros argumentos, em nome do Senhor Jesus. Foi muito bom estar com você nessa tarde. Então você pode mandar pergunta depois. Pode mandar depois as perguntas, não tem problema não. Bota no coisa que a gente vai ver. Você que colocou seu pedido de oração também. Não perca, nós temos cultos muito alegres, muito bons. Aqui às quartas e sextas, às 19h30. Domingos, 19 horas. Temos a nossa escola bíblica dominical, todo domingo pela manhã, às 9 horas. Vai ser muito bom ter você com a gente. E esse estudo às 15 horas da terça-feira. Foi muito bom mesmo estar com você nessa tarde. Eu espero que nós sejamos ricamente abençoados pelo Senhor por mais esse tijolo na construção. Na semana que vem eu já vou falar sobre se nós iremos nos conhecer na eternidade, e eu vou dar a introdução ao livro de Apocalipse. Tá? Eu queria que você não perdesse, chame alguém para estar conosco, vai ser muito bom. E eu vou estar avisando a vocês que, não agora, mas um pouquinho mais à frente, nós estaremos passando direto para o YouTube. Vamos transmitir direto para o YouTube, um canal meu, tá? Do YouTube também, porque muita gente não tem Facebook, eu sei, eu entendo isso, e aí fica difícil acompanhar. Mas eu vou passar já para o YouTube. Essa de hoje já vai para o YouTube também, está sendo colocada no YouTube da ADNI Corumbá. Mas vai também para o meu canal. Tem um canal no YouTube que eu vou ativá-lo. Segundo meu filho, eu já tenho esse canal, vou ativar o canal lá, vou botar os vídeos lá também, vou transmitir direto pelo YouTube, que muita gente não tem mesmo. No Facebook eu entendo. A gente vai, tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente vai tentar colocar lá no YouTube, tá bom? Nosso coisa. Ainda não essa semana, na semana que vem. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por estarmos aqui. Senhor, muito obrigado pelo teu amor e bondade, teu carinho e cuidado. Senhor, obrigado porque a hora passa tão rápido que a gente não vê, mas o Senhor esteve conosco. Eu tenho certeza que meu amigo, minha amiga foi abençoado ouvir aquilo que nós aqui falamos, Senhor. Eu tenho certeza que tu tens mais a falar com eles. Então ajuda, fortalece, anima e tem de nós misericórdia. Nós choramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queria que você lesse na próxima semana já Apocalipse capítulo 1. Lê o capítulo 1, lê mais de uma vez, lê mais 10 vezes, 15 vezes, que for necessário. Você tem uma semana para fazer isso. Você pode ler 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Só o capítulo 1, tá bom? Para a gente poder ter mais facilidade ao chegarmos aqui. Nós podemos conversar sobre isso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e que o grande e soberano amor de Deus, a graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces ricas de Santa Consolação e a comunhão do Espírito Santo, se aqueles que guardam a volta do Senhor, todos digam amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Seja abençoado para sempre. Aleluia. Glória a Deus.